Vamos ver aqui. E aí, Fishes, tudo bom com vocês? Portugal oferece casa e salário de mais de 2.800 euros para médicos brasileiros que quiserem vir trabalhar aqui. Aí, tem algum médico brasileiro querendo ir pra Portugal no chat? Fica a dica. Exatamente, é isso que você ouviu. Eu trago hoje uma notícia quente. Faz o L agora? Não posso, mano. Isso me lembra a Laude é rival da PEN, eu não posso fazer. Vamos lá. Tinha para você que saiu dia 4 de agosto de 2023 sobre a contratação de médicos brasileiros para virem trabalhar aqui em Portugal. Então, se você é médico ou estudante de medicina, esse vídeo vai te interessar bastante. Fizeram hoje um anúncio dia 4 de agosto para trazer médicos brasileiros para trabalhar nos centros de saúde mais carenciados aqui em Portugal, oferecendo um salário de 2.863 euros por mês e casa de função, que são casas... Ela fez a conversão ali? Médicos brasileiros para trabalhar nos centros de saúde mais carenciados aqui em Portugal, oferecendo um salário de 2.860... Mano, quem aí tava de boas com esse salário? 15.900 pra fazer o programa Mais Médicos lá em Portugal. 15.900 pra morar em Portugal. Não dá nem pros sucrilhos. A economia de Portugal, ela tá estagnada. Segundo o Rafael do Ideias Radicais, Portugal e Espanha são duas das economias mais estagnadas da Europa, né? Então eu realmente não sei qual é o valor de compra disso aqui lá em Portugal. 63 euros por mês e casa de função, que são casas com benefícios. Eles não explicaram muito bem quais são as condições dessa casa, mas eu imagino que eles ofereçam a casa ou pelo menos umas condições muito boas para os médicos poderem viver perto dos seus locais de trabalho, obviamente. Eles já vêm falando sobre importar médicos estrangeiros há algum tempo, principalmente depois da pandemia, onde muitos médicos da função pública pediram demissão em massa, reclamando das más condições de trabalho e de salários muito baixos. Lembrando que tudo nesse vídeo é sobre a função pública, tá? E não sobre os hospitais e os funcionários e os médicos privados. Ou seja, Portugal tá numa crise sanitária muito grande já há algum tempo e o governo já vem falando sobre trazer médicos estrangeiros. E o que mais se falava é que eles queriam trazer médicos cubanos. Isso lembra alguma semelhança com vocês no Brasil? Em junho saiu essa matéria, onde eles estavam preparando 300 contratações de médicos cubanos para cá. Mas o nosso ministro da Saúde, Manuel Pizarro, tinha garantido que não iriam ser apenas os médicos cubanos a vir para cá para fazer esse trabalho. E pelos vistos, por essa matéria que saiu hoje, não vai ser mesmo. Vão trazer também médicos brasileiros. Mas então, o que a gente sabe de concreto sobre isso? Ainda não se sabe muitas informações, mas eles estão oferecendo contratos de 3 anos de duração para os centros de saúde, que seria como se fossem os postos de saúde aí no Brasil. E são nas regiões de Lisboa, Vale Tejo, Alentejo e Algarve. E quais são as condições dessas contratações? A carga horária é de 40 horas semanais e vai ter a possibilidade de concentrar essas horas em 4 dias da semana e os médicos vão ter direito a 22 dias úteis de férias. Aqui geralmente as férias a gente marca por dias e não por mês, como se faz aí no Brasil. O salário é de 2.863 euros com 14 cêntimos, brutos, tá? Não líquidos, e acrescenta o 13º e 14º, que geralmente são pagos nos meses de junho e novembro, que a gente chama dos subsídios de férias e de Natal. Nossa, eles têm um 14º lá também? E deixa o Lula saber disso, fi. E também é pago a parte mais 6 euros por dia de dia trabalhado. Não, ela falou que é bruto, não líquido. Ou seja, não está descontado, sei lá, os impostos e tudo mais, né? Isso é o valor bruto. Mas é fora da moradia, né? Vale refeição. E eles também dizem que pode ter algum trabalho suplementar, que eu imagino que vai ser pago também. Além disso tudo, também vai ter a casa de funções, que ela vai ser atribuída pela autarquia, que é como se fosse uma parte da prefeitura. Mas então é só isso, basta eu ter o meu diploma de médico aqui no Brasil e eu posso ir para Portugal ganhar quase 3.000 euros por mês. Não, calma, não é bem assim. Os médicos, eles vão ter que ter o reconhecimento de qualificações estrangeiras. Portugal tem bastante imposto? Eu acho que deve ter, né? É um país... Não deve ser por um acaso que eles têm uma economia estagnada. E tem muita semelhança com o Brasil, infelizmente. Por que será, né? Por que será? Bom. E não é obrigatório, mas vai ser preferencial se a pessoa tiver no mínimo 5 anos de atuação na área. E onde é que saiu essa divulgação no Brasil? Pelo que diz a reportagem, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eles já estão divulgando nas universidades brasileiras, e as universidades por si, elas estão publicando para os seus ex-alunos e também para os funcionários dos hospitais que têm ligação com as universidades, tipo os hospitais universitários. Ok, e como é que eles vão fazer o processo de seleção das pessoas que vão vir para cá trabalhar? Eles não explicaram muito bem, mas basicamente vai ser por manifestação de interesse. Ou seja, você faz a manifestação e eles vão fazer um processo de seleção com os documentos que as pessoas anexarem nessa manifestação e vão ver quais as pessoas que mais reúnem as condições para virem para cá. E esses médicos vão ser para que áreas? Vão ser especialistas? Vão precisar de ginecologistas, cardiologistas? Assim, certamente muito médico que tá já pensando, vixe,
Não vejo a hora de meter o pé, hein? Tá na hora de fugir do Bostil. Muito médico brasileiro pode olhar pra isso e pensar, é a hora, mano. Essa aqui é a minha oportunidade. É um pouco atraente nesse momento, né? Eu acho. Mas a concorrência com os cubanos é foda, né, mano? Porque pro cubano tu oferece um prato de comida, acho que ele já fica louco da vida. Mas, assim, na real, sem sacanagem, a condição dos médicos cubanos pra aceitar esse programa de Mais Médicos, eu não sei quanto que vocês lembram disso, ou quanto que vocês sabem disso, mas assim, é bizarro a parada. É papo de que o governo fica com 70% do salário do maluco, mano. Eles realmente ficam com uma parte pequena do salário que eles enviam pra família deles, geralmente, e o grosso do salário deles fica com Cuba. Então eles realmente recebem bem menos. E ainda assim, pra eles, vale a pena pra caramba. Tanto que eles geram muitos médicos cubanos não quiseram voltar, né? Quando o programa do Mais Médicos foi fechado, muitos quiseram pedir exílio aqui no Brasil, porque não queriam voltar pra Cuba. Só que tinha a questão da família, né? Quem tem família lá e tal, muitos ficam com medo de simplesmente largar a família, o que pode acontecer com eles, enfim. É uma situação caótica. E querendo ou não, esse programa, assim como era no Brasil, é um absurdo na Europa, porque, cara, eles estão basicamente financiando uma ditadura com essa bosta de programa, né, velho? Por mais que tenha essa situação, é paia, mano. É paia tu fazer um programa de financiamento a uma ditadura que, sabe, todo mundo sabe que não respeita os direitos humanos minimamente. São 4 salários mínimos. Acredito que não seja uma remuneração tão vantajosa. Então, ela falou, né, que os médicos portugueses reclamaram do fato de que as condições de trabalho e os salários não estavam muito bons. Então, eles foram atrás de médicos no estrangeiro e estão fazendo essas propostas. Realmente, para um brasileiro, eu fico me perguntando, pô, um médico no Brasil consegue ganhar mais do que isso? Para mim, só faz sentido um médico brasileiro ser seduzido por essa proposta se ele estiver pensando em sair do país, se ele realmente só tá afim, tipo, mano, não tem futuro isso daqui, quero ir embora, vou morar lá na Europa e tal. E aí parece que o programa é interessante porque garante essa estabilidade de 3 anos e já tem esse salário garantido aí. Ou se simplesmente é um médico não tão qualificado no Brasil, né? Porque por algum motivo, nessa área dele, ele não conseguiu fazer essa grana. Eu não sei, né? Tipo, eu sei que o salário de um médico vai variar muito, né? Depende muito da área de especialização do cara. Ela vai falar da especialização agora, né? Ela tá falando, mas esses médicos não sei o quê, ginecologista e tal. Então, eu não sei pra que áreas realmente essa proposta se encaixa, se é médico geral, enfim, o que é. Mas com certeza tem médico que vai olhar pra esses números aqui e vai pensar, mas tá maluca que eu vou ir pra Portugal pra ganhar isso aí? Tudo bem, tem a parte da residência também, né, que eles ganham, e da refeição. Mas ainda assim, com certeza tem médico que ganha bem mais que isso. Cardiologistas, pneumologistas, não. Eles precisam maioritariamente de médicos gerais. Porque eles imaginei que fosse. Era meio óbvio, né? Até porque o Mais Médicos aqui do Brasil também era isso, né? Acho que os cubanos que vieram pra cá, se não todos, a maioria era clínico geral, eu acho, né? São os médicos... geralmente são aqueles médicos que ganham um pouco pior e que têm uma condição de trabalho mais tensa. Que os especialistas é que acabam ganhando mais, né? Pelo que eu sei. Óbvio que eu tô totalmente fora da minha área de atuação aqui. Mas pelo que eu sei é mais ou menos assim. Querem colocar os médicos nos centros de saúde para atender a população por causa da falta de médicos de família aqui em Portugal. Ok, mas então o que é um médico de família? Portugal tem um programa no SNS, que é o SUS no Brasil, em que ele se dispõe a dar para cada cidadão português um médico de família para ficar responsável pela saúde daquela pessoa. Ou seja, você tem o seu número de utente, que é como se fosse o número do SUS, você vai no centro de saúde da sua residência e eles te dão um médico de família e esse médico ele fica responsável por você. Isso no setor público, ok? Porque você não é obrigado a ter médico de família. Se a pessoa quiser ser seguida no privado sempre, ela pode ser seguida no privado. Ok, e o que os médicos de família que bom, eles fazem? deixam, eles acompanham o paciente a vida inteira dele. É claro que se a pessoa morar sempre no mesmo lugar, porque se alterar a residência, tem que ter um médico de família na residência nova da pessoa. Eles vão ter acesso... E será que tem a possibilidade de mudar? Tipo, imagina, você pega um médico meio bosta e ele vai te acompanhar pelo resto da vida. Deve dar, né? Você se muda pra mudar de médico também. O teu histórico familiar, eles vão ser os responsáveis por te pedir exames, fazem as consultas de rotina, eles é que dão as baixas quando você precisa... Médico de família pra cada pessoa, isso deve custar uma fortuna. Deve custar uma fortuna, como ela falou, né? Essa é a rede pública, você não é obrigado. Mas assim, quem precisa vai pra esse sistema. Deve custar uma fortuna, né? Primeira coisa que eu pensei foi tipo... Putz, do ponto de vista logístico me parece uma péssima ideia, mas
dos atestados pro trabalho. Eles também te encaminham pros hospitais públicos caso você precise de algum tratamento a mais ou de algum tipo de cirurgia. E eles também veem se a pessoa ela tem que ter isenção ou não. Por exemplo, as gestantes durante a gestação, elas estão isentas pela função pública de todos os tipos de exames e análises que elas façam, se elas pedirem através do médico de família. As pessoas diabéticas, elas também têm essa isenção. Por isso que é muito bom ter um médico de família para poder ter esse tipo de acompanhamento. Mas, Grace, então, por que os médicos de família eles estão em falta? Bom, por vários motivos. Um dos motivos é porque Portugal ele tem uma população muito envelhecida e os médicos eles já estão se aposentando e não estão vindo médicos o suficiente para conseguir suprir os que já estão saindo. Os novos médicos também não querem ir para os lugares mais carenciados, dado que o salário não varia muito de um lugar para o outro. Também tem vindo muitos Os médicos estão morrendo e os pacientes não. Aí tá faltando médico. imigrantes aqui para Portugal. Eles são muito bons, né? O médico morre antes do paciente. Ou se aposenta antes do paciente e dessa pra melhor. O número de pessoas no SNS tem aumentado muito e não tem médico suficiente para atender essas pessoas todas. Mas principalmente porque Portugal tem condições de trabalho muito precárias também na área da saúde. E qualquer outro país da União Europeia oferece salários mais altos, condições de trabalho melhores e uma qualidade de vida maior com menos carga horária pros médicos. Isso aí é meio óbvio, é o que eu falei, mano. Talvez a Espanha tenha alguns problemas parecidos. Pelo que eu disse lá atrás, Portugal e Espanha, economia estagnada, governos, assim, daquela esquerda populista mesmo. Por que será, né? Assim, se olha pra Europa, se olha pra alguns estados americanos e como eles fazem diferente a política, né, de um estado pro outro, e você, assim, você tem tantas experiências mundo afora pra ver quais sistemas parecem que funcionam melhor do que os outros, né? Você consegue fazer essa comparação e ainda assim tem gente que cai nos papinhos do socialismo e por aí vai. Médicos portugueses irem trabalhar lá. E, obviamente, eles acabam aceitando. Os médicos alegam que durante a pandemia eles tiveram muito pouco apoio do governo. Tanto é que a nossa ex-ministra da Saúde, a Marta Temido, ela sofreu uma grande pressão da comunidade médica para pedir demissão. E ela acabou cedendo a essa pressão e pediu demissão. E então, quem acabou assumindo o cargo foi o nosso novo ministro da Saúde, o Manuel Pizarra. E agora os médicos portugueses dizem que essa situação, que essa decisão do governo, ela só mostra que o governo realmente não está interessado em resolver a situação deles. E você, o que você acha sobre isso? Bem tenso, né? Mas a CSS, que é o órgão responsável pela saúde pública aqui em Portugal, diz que o anúncio ainda está sendo trabalhado e que as condições... Vocês percebem que, como uma economia estagnada, ela acaba gerando uma cadeia de eventos complicados? Tipo assim, se Portugal, por causa da alta carga tributária, que acaba fazendo com que tenha um custo de vida mais elevado, enquanto tem um retorno menor, enfim, tem todos esses problemas econômicos. Dentro da União Europeia, onde você facilmente consegue ir para outro lugar e construir a sua vida num outro país ali perto, com políticas completamente diferentes, o que acontece? Os melhores justamente vão ser seduzidos por esses países, que vão conseguir pagar muito melhor e eles vão ter uma qualidade de vida infinitamente superior. E gera um problema em cadeia, né? Em toda a sociedade, porque os melhores médicos vão ser aqueles que vão conseguir ganhar muito mais dinheiro, sei lá, na Alemanha, na Inglaterra, sabe, em qualquer outro país, enquanto vão ficar em Portugal os médicos menos qualificados, eles acabam tendo um problema até para conseguir suprir toda a demanda da sociedade, acabam tendo que importar médicos de outros países que provavelmente também vão ter uma qualidade lá meio duvidosa, sabe? Não vão ser os melhores profissionais. Eles vão tentando fazer um programa inverso, né? Já que os melhores médicos de Portugal estão sendo seduzidos pelas economias melhores dos outros países, então vamos seduzir médicos de outros países, talvez os melhores médicos. Assim, talvez eles consigam bons médicos de Cuba, pro padrão, né, de Cuba, mas no Brasil já não é tão simples. Então vai gerando um problema em cadeia, né? Isso é uma coisa que a gente muitas vezes não repara. Porque a gente fica separando, né, essas questões tipo, vamos falar sobre economia, ao invés de falar sobre saúde, sobre segurança pública, mas tá tudo atrelado, mano. Se você não tem uma economia boa, se você não tem uma economia forte, isso vai impactar de várias formas no seu sistema de saúde, na segurança. E esse é só um dos tantos exemplos de como isso pode acontecer. As condições oferecidas ainda estão sendo testadas. O que isso quer dizer, eu não entendi muito bem. Eles dizem também que os contratos vão ser transitórios, que é só para facilitar o povo a ter acesso a médicos até que os médicos portugueses sejam formados. O que você achou dessa notícia? Eu fiquei surpresa pela rapidez com que isso tudo aconteceu, porque eu realmente não estava esperando. A gente já ouvia falar sobre essa situação muito precária aqui nas condições de trabalho dos médicos e de todos os funcionários da saúde pública em Portugal, só que eu não estava esperando que essa medida
medida fosse tomada assim de uma maneira tão rápida. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se você conhece algum médico que tá interessado em vir pra cá, manda o vídeo pra ele, compartilha, que é pro pessoal também saber um pouco mais de informações sobre as condições aqui em Portugal. Não esquece de se inscrever. Enfim, se você conhece algum médico brasileiro que tá a fim de fugir do país, meteu o pé, talvez essa seja a oportunidade. Pra quem não sabe, é o canal da Zuka, né? Esse é o canal da Grace, quem quiser dar uma olhada, ela traz alguns outros vídeos falando sobre Portugal. A gente viu aqui que ela cobriu um pouco do caso da Blaze lá de Portugal também uma vez, mas fica a recomendação e parece que o pessoal já compartilhou no chat dos subs também, né? Então, é isso aí. Bem interessante, né?